A maioria das pessoas não quer acabar com a dor. Quer apenas uma distração rápida para não encarar o vazio. Então se afoga em mensagens, vídeos, comida, trabalho, barulho, qualquer coisa que impeça alguns segundos de silêncio. Porque no silêncio, a dor aparece. E isso assusta. Mas existe uma verdade que quase ninguém admite. Quanto mais você foge da dor, mais ela controla a sua vida. Neste vídeo, você vai entender como parar de sofrer emocionalmente sem se tornar frio, vazio ou indiferente. Vai aprender a controlar sua mente, suportar emoções difíceis e recuperar uma paz que não depende de ninguém. Se esse vídeo falar com você, curta, se inscreva no canal e fique até o final. Porque algumas dores não desaparecem, elas apenas deixam de mandar em você. Capítulo 1. A dor que você alimenta. A pior dor não é aquela que acontece uma vez. É aquela que você revive em silêncio todos os dias. A mensagem ignorada. A conversa que terminou errado. O erro que você cometeu há anos. A rejeição que ainda ecoa na mente enquanto você tenta dormir. O problema não é apenas o que aconteceu. É o fato de sua mente continuar voltando ao mesmo lugar, como alguém que toca uma ferida para confirmar se ela ainda dói. E aqui está o problema. Muita gente acredita que sentir dor é sinal de profundidade emocional. Mas às vezes não é profundidade. É apego ao sofrimento. Você alimenta pensamentos que enfraquecem sua paz, recria cenas, imagina respostas, discute sozinho na própria cabeça e, sem perceber, transforma um momento difícil em um estado permanente. Epicteto ensinava algo simples. Existem coisas que você controla e coisas que você não controla. Você não controla o que fizeram com você, mas controla o espaço que isso ocupa dentro da sua mente. Só que quase ninguém percebe isso. A mente ansiosa quer revisitar a dor para tentar mudar o passado. A mente treinada entende que passado nenhum responde de volta. Agora vem a verdade. Às vezes, você chama de não consigo esquecer, aquilo que no fundo ainda escolhe alimentar. E isso dói admitir. O celular está virado sobre a mesa. Você promete não olhar mais. Mas alguns segundos depois, pega de novo esperando uma mensagem que provavelmente não virá. Esse ciclo desgasta sua dignidade emocional. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E a maioria das dores emocionais cresce exatamente assim. Primeiro acontece um fato. Depois, a mente cria 100 versões dele. Uma crítica vira obsessão. Um silêncio vira abandono. Uma demora vira rejeição. O impulso quer respostas imediatas. A razão quer clareza antes da reação. Existe uma diferença enorme entre sentir dor e construir uma casa dentro dela. E talvez ninguém tenha te dito isso antes. Ficar emocionalmente preso também pode virar um hábito. Algumas pessoas não conseguem abandonar aquilo que as machuca porque já não sabem quem seriam sem aquele sofrimento. Mas você não nasceu para carregar ruínas emocionais nas costas. Faça isso hoje. Quando um pensamento doloroso voltar, não lute contra ele imediatamente. Observe. Respire lentamente e pergunte: isso está acontecendo agora ou apenas dentro da minha mente? Essa pergunta muda tudo. Porque autocontrole não é eliminar emoções. É impedir que elas comandem sua vida inteira. A paz começa quando você para de negociar sua mente com pensamentos destrutivos. E quanto mais você aprende a permanecer presente, menos o passado consegue te ferir. Nem toda dor merece permanência. Capítulo 2. O silêncio que cura. Grande parte da dor emocional nasce da pressa. Pressa para responder. Pressa para explicar. Pressa para ser entendido. Pressa para impedir que alguém vá embora. Mas a mente desesperada quase sempre destrói aquilo que tenta salvar. Essa é a parte perigosa. Quando você reage no impulso, entrega o controle da própria paz para qualquer emoção momentânea. Uma mensagem muda seu humor. Um olhar altera seu dia inteiro. Uma crítica pequena domina sua mente por horas. Você começa a viver em estado de reação constante. Sêneca alertava sobre isso de forma silenciosa. O impulso emocional é rápido, mas suas consequências costumam durar muito tempo. A raiva fala em segundos. O arrependimento permanece por meses. A ansiedade quer correr atrás. A presença aprende a ficar parada, e poucas pessoas suportam ficar paradas, porque o silêncio obriga você a encontrar a si mesmo sem distrações, e muita gente passa a vida inteira fugindo disso.
Agora vem a verdade. Nem toda explicação traz paz. Nem toda conversa merece continuação. Às vezes, insistir demais é apenas medo de ser esquecido. O celular vibra no meio da noite. Você lê a mensagem. Sente vontade de responder imediatamente. Mas dessa vez, apenas respira e deixa o silêncio fazer o trabalho que o impulso destruiria. Isso é força emocional. Marco Aurélio acreditava que a verdadeira fortaleza não estava em controlar pessoas. Estava em controlar a própria mente quando tudo dentro de você queria reagir. E isso muda completamente a forma como você vive. Porque a pessoa emocionalmente fraca precisa responder tudo. A emocionalmente madura escolhe o que merece sua energia. Existe dignidade em não correr atrás de toda provocação. Uma chama exposta ao vento se agita sem parar. Mas quando protegida, continua acesa em silêncio. Sua mente funciona da mesma maneira. Se cada opinião te abala, você vive vulnerável ao mundo inteiro. Se cada rejeição te desmonta, sua paz sempre dependerá dos outros. Mas isso pode mudar. Faça isso hoje. Antes de responder algo emocionalmente importante, espere 10 minutos. Respire fundo. Caminhe um pouco. Beba água lentamente. Dê tempo para a emoção diminuir antes que suas palavras criem consequências. Parece simples, mas quase ninguém faz. Porque o impulso quer alívio imediato. A razão quer liberdade duradoura. Esse é o perigo. Muita gente destrói a própria paz, tentando vencer discussões inúteis, provar valor para pessoas indiferentes ou buscar a atenção de quem já decidiu se afastar. E existe uma verdade desconfortável nisso. Quem realmente valoriza sua presença não exige que você implore por ela. Outra verdade difícil. Às vezes, o silêncio que você teme é exatamente o espaço onde sua cura começa. Quando você aprende a não reagir a tudo, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, a mente desacelera, o respeito próprio retorna, porque autocontrole não faz barulho, mas transforma completamente a forma como você sente a vida. Nem todo silêncio é fraqueza. Capítulo 3. Reconstrua-se em silêncio. Existe um momento que quase ninguém vê. O momento em que você percebe que passou tanto tempo tentando ser suficiente para os outros que esqueceu de cuidar da própria alma. E essa percepção machuca. Porque algumas dores não vêm da rejeição dos outros. Vêm do abandono de si mesmo. Você continua funcionando. Trabalha, responde mensagens, sorri quando necessário. Mas por dentro existe um cansaço silencioso. Como uma cidade depois da tempestade. Tudo ainda está de pé. Mas nada parece inteiro. E aqui está a verdade desconfortável. Às vezes, você não está sofrendo apenas pelo que perdeu. Está sofrendo pela versão de si mesmo que desapareceu tentando agradar todo mundo. Marco Aurélio enfrentou guerras, perdas familiares, traições políticas e o peso de governar um império inteiro. Ainda assim, escrevia para si mesmo no silêncio da noite como alguém tentando não se perder dentro da própria mente. Há um relato marcante sobre seus períodos nos campos de batalha. Em meio ao frio, à doença e ao caos, ele se afastava por alguns minutos para escrever reflexões pessoais. Não para impressionar ninguém, não para parecer forte, mas para lembrar a si mesmo que a mente precisava permanecer estável mesmo quando o mundo ao redor desmoronava. Imagine a cena. O som distante dos soldados, o vento frio atravessando as tendas, e um homem cercado de pressão tentando preservar a própria clareza em silêncio. Essa é a parte que muitos ignoram sobre força emocional. Ela quase nunca parece grandiosa por fora. Na maioria das vezes, parece apenas alguém tentando continuar sem se destruir internamente. Agora vem a verdade. Você não precisa vencer tudo hoje. Precisa apenas parar de abandonar a si mesmo diariamente. A mente cansada quer desistir. A mente disciplinada aprende a reconstruir aos poucos. Como um jardim negligenciado durante anos, sua vida emocional não volta ao equilíbrio da noite para o dia. Primeiro, você remove o excesso. Depois, limpa o terreno. Depois, planta novamente. Reconstrução exige paciência. O espelho do banheiro reflete seu rosto cansado. Você permanece alguns segundos em silêncio, olhando para si mesmo, como se finalmente estivesse percebendo o quanto precisava voltar para dentro. E talvez essa seja a mudança mais importante. Parar de pedir aos outros a paz que só pode nascer da sua própria consciência. Muitas pessoas
querem ser amadas sem antes aprender a permanecer em paz consigo mesmas. E isso cria dependência emocional, ansiedade constante e medo de solidão. Mas solitude não é vazio. Às vezes é recuperação. Faça isso hoje. Separe alguns minutos sem celular, sem música, sem distrações. Apenas sente em silêncio e escreva aquilo que está drenando sua energia emocional. Não filtre. Não tente parecer forte. Seja honesto, porque aquilo que você não enfrenta internamente continua controlando sua vida escondido. O impulso quer anestesia emocional. A consciência quer verdade. E existe outra verdade difícil nisso tudo. Quem vive tentando ser aceito por todos acaba desconhecendo o próprio valor. Mas quando você aprende a permanecer sozinho, sem se sentir vazio, algo poderoso acontece. Você para de implorar presença, para de correr atrás de validação, para de negociar sua dignidade por migalhas emocionais. Esse é o ponto de virada. A dor ainda existe, mas ela já não controla suas escolhas. Algumas batalhas só começam quando ninguém mais está olhando. Capítulo 4. A paz de quem não corre mais. Chega um momento em que você se cansa. Cansa de tentar convencer pessoas. Cansa de explicar sentimentos. Cansa de carregar relações desequilibradas sozinho. Cansa de viver emocionalmente disponível para quem nunca esteve realmente presente. E pela primeira vez, você entende algo importante. A paz não nasce quando tudo melhora. Ela nasce quando você para de correr atrás do que destrói sua mente. Essa é a libertação que quase ninguém percebe. Durante muito tempo, você acreditou que precisava resolver tudo para finalmente descansar. Mas a mente nunca encontra paz enquanto vive perseguindo o controle absoluto sobre pessoas, resultados e emoções externas. Zenão ensinava que liberdade interior nasce da disciplina sobre si mesmo, não do domínio do mundo. E isso muda completamente sua forma de viver, porque a pessoa ansiosa acorda procurando sinais. A pessoa consciente acorda procurando equilíbrio. Uma busca aprovação. A outra protege a própria energia. Agora vem a verdade. Nem toda ausência significa perda. Algumas ausências são libertações silenciosas. Talvez algumas pessoas tenham saído da sua vida porque já estavam consumindo sua paz há muito tempo. E por mais doloroso que isso pareça, nem toda conexão merece permanência. Existe maturidade em aceitar isso sem ódio. O lago agitado não consegue refletir nada com clareza. Mas quando a água se acalma, tudo fica visível. Sua mente também funciona assim. Enquanto você reage a tudo, sua visão emocional permanece distorcida. Mas quando aprende a desacelerar internamente, começa a enxergar pessoas, situações e até a si mesmo com mais clareza. O celular permanece em silêncio. E dessa vez, você não sente necessidade de verificar quem lembrou de você. Porque algo finalmente mudou dentro de você. A carência quer atenção constante. A dignidade aprende a permanecer inteira mesmo no silêncio. E isso é poder emocional. Muita gente vive escrava da necessidade de ser escolhida. Mas quem encontra valor dentro de si, para de mendigar pequenas demonstrações de afeto. Essa é uma das verdades mais difíceis da vida. Quem depende emocionalmente da validação dos outros nunca descansa de verdade. Outra verdade que poucos aceitam. Você não precisa ser importante para todos. Precisa apenas parar de se abandonar para caber na expectativa alheia. Faça isso hoje. Retire energia daquilo que continuamente rouba sua paz. Silencie excessos. Afaste-se do que alimenta a ansiedade. Crie pequenos momentos de presença real durante o dia. Respire sem pressa. Caminhe sem celular por alguns minutos. Aprenda a suportar o silêncio sem preencher tudo imediatamente. Parece pouco, mas é assim que a liberdade interior começa. O impulso quer distrações constantes. A mente forte aprende a permanecer em paz na própria companhia. Esse é o ponto que transforma tudo. Porque quando você para de fugir de si mesmo, a dor perde espaço para a clareza. E quando existe clareza, existe escolha. Agora você escolhe o que merece sua energia. Escolhe o que entra na sua mente. Escolhe quem realmente pode permanecer perto de você. E pela primeira vez em muito tempo, você não sente necessidade de correr. A tempestade ainda existe lá fora, mas dentro de você, finalmente existe silêncio. Durante muito tempo, você acreditou que ser forte significava não sentir nada. Mas hoje talvez tenha entendido outra coisa.
Força emocional não é ausência de dor. É a capacidade de sentir sem perder a própria direção. A dor faz parte da vida. A ansiedade aparece, a rejeição machuca, o silêncio pesa. Mas quando você aprende a controlar suas reações, proteger sua mente e permanecer inteiro mesmo nos dias difíceis, algo muda profundamente dentro de você. Você para de viver no impulso, para de correr atrás de tudo, para de entregar sua paz nas mãos dos outros e, aos poucos, reencontra dignidade, clareza e liberdade interior. Então escolha uma mudança simples para começar hoje. Talvez seja parar de responder imediatamente. Talvez seja abandonar um hábito que destrói sua paz. Ou talvez seja apenas voltar a escutar a si mesmo em silêncio. Se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários qual mudança decidiu viver depois de ouvir isso. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precise recuperar a própria paz e escolha um dos próximos vídeos que estão aparecendo na tela. Até o próximo vídeo.